Olá, pessoal, estamos iniciando mais um Papo Easy, mas hoje é um Papo Easy especial, por dois motivos. Primeiro, porque estou trazendo novamente um convidado que teve recorde de visualizações, o Fábio Pampucci. Pampucci, brigadão, né, por estar conosco aqui novamente. E o segundo Agradeço. motivo, pessoal, de ser especial o Papo Easy de hoje é que o Papo Easy tem uma novidade para vocês sensacional. Durante essa trajetória dos episódios do Papo Easy, a gente vem tendo bastante procura sobre temas vinculados tanto com planejamento, SNOP, sobre gestão de estoque, enfim, gestão de conflitos, e nós decidimos inovar, fazer um curso que não existe no mercado, que é um curso de formação de planner. É um planejador com visão integrada, aquele planejador que vai conseguir partir de mercado e chegar na disponibilidade. Então, é um curso totalmente novo que estamos lançando em parceria com a PUC e se vocês tiverem interesse, é só nos procurar lá no site www.ct360.ind.br. E o Pampucci, juntamente comigo, nós faremos a abertura do curso, a primeira aula, que é o Planner Planner Thinking. Thinking, que é o profissional. E o Papo Easy de hoje é todo focado em descrever o que é esse profissional, o que ele vai tratar e quais são as dores, né, que ele vai ajudar a resolver para as empresas. Mas antes de começar, Pampuxa, eu tenho certeza que todo mundo já te viu. Mas por acaso, se alguém ainda não viu o episódio com você, eu queria que você rapidamente fizesse uma apresentação aí do Fábio Pampucci. Beleza, vamos lá. Então é um prazer estar aqui, Christian. Obrigado novamente Show. pelo convite. Estou muito feliz em voltar aqui, né? Então convido quem estiver assistindo para voltar no nosso primeiro episódio aí que eu estive aqui presente. Fico muito feliz em saber que tem muitas visualizações, né? E que a gente está dando esse passo aí juntos também para falar do CT 360. Então, me apresentando rapidamente para o pessoal, eu sou o Fábio Pampucci, sou um economista aí, né, de formação, né? Muitas vezes me perguntam quando falam, o que você fez de graduação, né, para chegar onde você está hoje como gerente de planejamento? Eu sempre brinco que eu acho que não tem uma regrinha certa, uma regrinha de bolo aí, né, se você tem que fazer ADM, se você tem que fazer economia ou muitos profissionais até de engenharia, né. Então, eu acho que o planejador, como a gente está falando, ele pode se encaixar em qualquer uma dessas áreas. Mas eu, né, eu comecei pela economia, que tem toda essa questão aí de visão de mercado e eu acho muito importante dar esse depoimento aqui. Eu sou gerente de planejamento, da Vivências hoje, é uma indústria brasileira, uma indústria que está surfando, né, uma onda de mercado em expansão. Então é muito legal também, né, eu sendo profissional de planejamento, de S&OP, planejamento de produção, mas estou muito conectado, muito ligado a essa área de inteligência, de planejamento, né, de mercado mesmo, né, de ir lá e pensar qual que é o nosso consumidor, enfim, quais são as oportunidades de mercado, quantos milhões de pessoas vão consumir nosso produto, que é o que a gente vai falar um pouquinho do Planner. Então eu estou na Vivências hoje, também sou professor, né, atuo como profissional de educação hoje, mais fortemente aqui agora no CT 360, mas também dou aula em outras instituições como a FGV e algumas vezes lá na PUC, quando você me convida, que a gente faz uma dobradinha lá, a gente já brincou aqui da outra vez. Show. E Pampucci, eh, eu acho que vale a pena a gente frisar que o curso que a gente está planejando, ele tem como diferencial ser um curso extremamente prático. Vamos ter conteúdo sim, porque a gente precisa de um embasamento teórico, mas a gente vai buscar, ao máximo possível explorar vivências, experiências. Por isso que o nosso curso, ele além de os professores serem profissionais líderes nas suas áreas de mercado, ele vai contar também com a participação de um profissional para fazer aquele fechamento, para fazer aquela conclusão, justamente para tirar as dúvidas e trazer o lado dos pontos positivos e os pontos não tão positivos de uma área de planejamento. Então, o foco é extremamente prático. Por quê? Porque nós temos 120 horas e essas 120 horas elas vão ser intensas, elas vão ser 120 horas de experiências, são 120 horas para tratar um tema que é tão caro para as empresas, que é de disponibilidade.
E por falar em disponibilidade, eu acho que é a primeira dor que a gente vai tratar aqui, porque as empresas elas têm alguns círculos viciosos, tanto da parte comercial quanto da parte de operações, que se caracterizam pela disponibilidade. Sob o ponto de vista do planner, quais são as consequências, quais são as dores geradas pela falta ou pelo excesso de disponibilidade, Pampuche? Beleza, vamos lá. Então, assim, quando a gente fala de disponibilidade, né, começar aí talvez pelo conceito, é basicamente você ter o produto certo na hora certa para vender, né, atender a necessidade do cliente. E essa também é uma nova abordagem. Se a gente fala em metodologias, né, a gente tem que pensar sempre, né, toda empresa tem que pensar na venda, no cliente, quem é seu cliente potencial, seu cliente ideal. Então, ter a disponibilidade é ter o produto disponível no momento que ele quer. E é muito importante, né, a gente pensar que quando você não tem a disponibilidade, né, do produto, isso é causado por uma ruptura de vendas. Você tem a Uhum. oportunidade, você tem o potencial de atingir aquilo que você tem de metas, de objetivos, e você não concretiza porque você não tem um produto disponível, né? Então, essa é a dor que muitas vezes a área de vendas, e se a gente for começar a caracterizar as áreas aqui dentro dessa disponibilidade, é o que eles sentem, né? A dor pela falta da disponibilidade. O mais difícil foi feito, que é vender? Exatamente, foi mais difícil, toda aquela talvez a gente vê, né, começou Hum. o namoro, né, para chegar na venda 3 meses, 6 meses atrás, dependendo aí do setor que a gente for ver, e quando chega na hora de O cliente consu disse sim. disse sim, você vai para dentro de casa e não tem o produto. E aí, enfim, existe a disponibilidade também, né, como você falou, citou, com excesso de estoque. Então, muitas vezes, o que acontece aí, eu vou já para o pior caso, você tem a oportunidade, você tem a venda, você tem o sim do cliente, e você não Tem tem muito estoque. eu tenho muito em estoque, você tem produtos, mas não tem justamente aquele que você precisa. Uhum. Então essa é a grande dor da disponibilidade, pensando em vendas, que é a falta do produto que ele precisa. E quando você vem para aqui para operações, né, você não consegue atender aquilo que você estava ali dentro da empresa, que você foi contratado para fazer. Então você tem um duplo problema, né, que é a insatisfação também de não atender os objetivos ali pessoais, ou enfim, tudo aquilo que você se esforçou durante um mês, 3 meses, talvez, para produzir também, né? Não é só vendas que tem um Uhum. ciclo longo, e aí você não consegue atender qual é a sua necessidade. Então esse é o problema aí da disponibilidade. E essa dor é uma dor muito latente, porque o profissional de vendas, ele a gente sempre brinca que ele não tem, passado, né, porque vira o mês, ele vive de variável. Então, passou, virou um mês, ele tem que construir do zero. Quantas vezes em discussões, que a gente abordou na nossa experiência profissional, essa realidade ela vem: "Poxa, todo mês vira, eu tenho que construir. O pessoal de operações tem o salário dele certinho no final do mês, mas eu não. E eu vou lá, desenvolvo, faço a venda e eu não vou ser remunerado porque não tem produto. Isso é complicado, porque ele tem, uma expectativa de receita que não acontece por backorder. Exatamente. Até falando assim, né, quando a gente fala do variável da pessoa, mas tem todo o esforço que a gente tem que colocar aí, né, emocional, enfim. Muitas vezes esse profissional de vendas, e aí eu pego alguns colegas, né, que dão depoimentos, eles estão vivendo em aeroportos, estão viajando, estão longe da família, estão saindo domingo para chegar no cliente segunda cedo e fazer uma reunião, né? Então, quando você pensa nesse problema da disponibilidade, é mais do que o simples salário, né? O pessoal está colocando outras coisas, né, dentro ali que envolve o emocional, envolve realmente você ser feliz naquilo que você está fazendo, né? Então, imagina você se frustrar, né? Você sai de casa, deixa a família, para fazer uma reunião segunda-feira, fecha aquela venda, e aí quando você vai pensar em comemorar, né, que você vai pegar o variável para tirar suas férias, para você ter o benefício, né, do salário voltando, da meta que você atingiu, você não consegue pela falta do produto. Então é algo bem complicado, né, bem que foge aí até um pouco do que a gente pode dizer de atingir metas, né, mas vem Hum. também um pouco para o pessoal, para satisfação ali como profissional também. E agora, trocando o boné, por um outro lado, o profissional de operações, ele fez um mês fantástico, otimizou o máximo possível dos recursos, fez pouco setup, conseguiu produzir tirando o máximo eficiência de gente e pessoas, tudo aquilo que ele planejou aconteceu. Só que vem a cobrança, a empresa não atingiu o resultado porque não tinha o produto.
Como é que esse profissional se sente, Pampuche? Se sente totalmente frustrado, né? Eu acho que também, trazendo um exemplo aqui, imagina, né? Você fez todas essas questões que você falando, né? De reduzir custo. Quem sabe você tá até com aquela apresentação preparada, já marcada ali para mostrar os bons resultados para o seu diretor, enfim. Ou até, quem sabe, para a presidência da empresa, né? E aí, um problema do backorder, você coloca tudo isso em xeque, né? Você, olha, fiz um excelente trabalho, mas no final a empresa não vendeu aquilo que ela precisava vender, né? Como é que você vai querer mostrar alguma coisa boa em cima de um caos, né, do outro lado, porque você não tem o produto, né? Ó, excelente, reduziu o custo, mas não me entregou o que eu precisava, né? No final, essa pessoa também vai se sentir completamente desmotivada e é um problema aí, né? Você vai ter todo mundo desmotivado dentro da empresa, aqui a gente só tá falando do Duas problema, de duas frustrações. funções. Duas frustrações, porque eu vendi e não entreguei, e eu produzi, mas não aquilo que foi convertido em receita pela empresa. Exatamente. E o cara do financeiro, que vai, depois do 5º dia útil, mostrar o resultado da empresa, vai dizer o seguinte: puxa, estamos com problema de fluxo de caixa. Exatamente. Por que que esse estoque tá aqui e cadê o dinheiro que não veio, né? Pô, como é que com esse estoque a gente não conseguiu atingir as vendas? Exatamente. Né? E aí entra a figura do planner. Mas o planner aqui é o profissional muito mais que o PCP, que é o planejador de controle de produção, ou o PCM, que é o planejador de controle de materiais, ou o planejador de vendas. O que é o planner? Qual que é o conceito novo que a gente está trazendo, Pampuche? O conceito é um profissional que consiga, né, olhar todas essas áreas Navegar. e navegar entre elas, né? A gente, falando aqui, né, o planner ele é muito mais do que uma característica técnica, né? Você, obviamente, precisa saber fazer o PCB, saber fazer o PCM, isso é muito importante. A gente precisa desses profissionais também, mas alguém que seja capaz de navegar, né, entender e discutir, debater, e de certa forma até liderar esses profissionais, né, mostrar caminhos, enfim, conseguir também sair aqui da indústria, sair de dentro dessas áreas de PCP, PCM e navegar, né, lá na vendas e beber lá da fonte, daquilo que você precisa saber. Como que funciona aquele cliente? Quais são a recorrência dele de vendas? Debater um pouco sobre, aí, né, vamos colocar outras áreas aqui, trade marketing, importância do sellout, uma estratégia de marketing para conseguir captar essas variáveis aí qualitativas que são muito importantes dentro dessa área de vendas e conseguir fazer essa conexão, trazer isso para que essa informação, né, a disponibilidade da informação percorra também as áreas aí de operações para que você consiga tirar o maior resultado. Evoluindo um pouco, Pampuche, eu acho que já vamos dar um spoiler aqui de alguns conceitos novos que estamos criando. Justamente por ser uma função inovadora, conceitos inovadores são necessários. A gente está falando da matriz da disponibilidade. O que a gente trata na matriz de disponibilidade? Nós precisamos entender a característica da indústria, porque a característica, de acordo com a característica da indústria, ela tem um conceito ou uma necessidade de disponibilidade diferente. Então, nós temos uma matriz de 4 quadrantes que a gente faz uma avaliação da empresa, aonde a gente avalia se é uma empresa de característica puxada ou empurrada, versus uma empresa que tem cadeia de suprimento simples ou complexa. Como é que funciona isso, Pampuche? Beleza, vamos pegar os quadrantes que são os extremos que fica mais fácil da gente explicar aí para o pessoal, né? Quando você coloca aí do quadrante que é o pior caso, né? Você tem uma cadeia complexa, né? Exemplo de uma cadeia complexa, Pampuche. Uma cadeia complexa, você tá importando, trazendo material da China, lead time longo, né? 60 dias. 60 dias ou mais, né? Se você tentar otimizar um pouco isso. Então, você tá não comprando perto, né? Você precisa planejar no longo prazo. Às vezes, também, né? Quando a gente olha assim, é só o fornecedor da China, né? Mas tem que lembrar que o fornecedor da China tem fornecedores, né? Então, você vai colocando meses e meses aí em cima dessa cadeia de suprimentos. E você também, né, pode ter nesse quadrante, né, quando aí você coloca a venda também acontecendo de uma maneira complexa, né? Você pode vender através de projetos. Como que, se você não está com um produto que é uma commodity que você coloca no mercado, você precisa desenvolver, né, esse projeto, esse produto junto ao cliente. Então, como que você consegue prever, né, no pior quadrante, que você tem que aquele produto talvez só seja
para aquele cliente, é um projeto específico para ele e tendo uma cadeia complexa, uma cadeia com lead time alto, né? Então, é o mais difícil de se fazer, né? Porque você não pode simplesmente fazer para estoque, né? Estocar aquele produto, Que é um projeto para um projeto cliente, para um cliente. é uma característica puxada. E nesse caso, Pampucci, a venda se torna mais complexa, porque o cliente, ele não tem aquilo disponível na hora que ele está comprando. Então, ele está comprando um projeto e ele acredita num prazo, Exato. certo? Então, eu estou vendendo, eu vou te entregar em 90, 120 dias. E prazo, para um cliente, isso pode significar a decisão de ele comprar de você ou não? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que essa muitas vezes se a gente pegar nosso exemplo como consumidor, né, no dia a dia, quem aqui não entra no e-commerce e não olha, você olha o preço primeiro, mas você vai dar uma olhada, me entrega em 2 ou 5 dias. Você às vezes até aceita pagar um pouquinho mais se for rápido, né? Então, essa é uma tomada de decisão também, né, em todas as nossas indústrias, né? Então, isso, sem dúvida, é você garantir o prazo também, né? Porque não adianta vender um sonho, né? Que aí é onde você talvez caia num ciclo vicioso aí, falando em vendas, né? Uhum. Você promete, você não cumpre, e depois você só vai ter que correr, Reprogramar, programar, alinhar a correr expectativa. atrás, realinhar expectativas, e isso custa caro, né? Realinhar expectativa custa caro. Talvez você consiga efetivar aquela venda ali porque o cliente talvez está preso a você, mas uma segunda vez você já não faz, né? Você já vai dar para aquela listinha negra de fornecedor, que é horrível, né? Então, o planner, ele tem que ter essa leitura, ele tem que enxergar que tipo de organização ele faz parte e saber que numa condição dessa, que é o extremo do nosso quadrante, de uma empresa que produz para projeto, uma empresa puxada, de cadeia complexa, ele tem a responsabilidade de conseguir gerar o máximo possível de valor, ou seja, dentro do que é possível, como que eu posso fazer o melhor prazo? Porque isso é valor para o cliente. Exatamente, acho. Aquilo que é combinado, né? O jogo combinado desde o começo também tem muita importância, né? A credibilidade é fundamental. Então, o planner, ele consegue garantir isso, né? Ele ir lá, né? Entender quais são os prazos e conseguir traduzir, né? Isso para o time de vendas, divulgar exatamente para que o negócio seja fechado com exatidão. Então, o planner, novamente, né? Ele precisa navegar, ele precisa estar aí entrando em vendas, entrando em operações para que todo mundo fale a mesma língua no final. Navegar, falar com vendas e operações. É o que a gente fala muito aqui no Papo Easy, que é justamente a ciência de conectar vendas e operações. Como que o planner pode potencializar com que essas duas áreas, que muitas vezes têm objetivos diferentes, trabalhem com um objetivo único? Legal. Acho que tem uma palavra-chave que é colaboração, né? Você tem Uhum. que conseguir que as pessoas colaborem e trabalhem com o mesmo objetivo. Mas quando a gente fala, vamos falar do profissional, né? Como que o planner consegue fazer isso, né? Não basta você chegar, né, de um dia para outro e falar, né, que a partir de hoje todo mundo aqui é amigo e todo mundo colabora, né? Você vai precisar eh, fazer que isso aconteça. Aí entra uma característica muito importante do planner que vai estar, com certeza, dentro, vai ser um carro-chefe dentro do curso, né? O potencial de liderança, né? Você precisa liderar pessoas, talvez não seja hierarquicamente, né? O Uhum. planner pode não ser chefe, né? Não pode ser ali o superior imediato, mas ele vai estar liderando, né? Toda essas cadeias de decisões que são muito importantes, né? Ele vai estar tomando, ajudando a tomar as melhores decisões, sugerindo caminhos, sugerindo objetivos, né? Para que isso aconteça, né? Então, ele precisa muitas vezes enxergar qual que é a melhor decisão, né? Na área alheia, vamos pensar assim, ele consiga enxergar a melhor decisão dentro da área de operações, mas baseado em informações que ele tem, que ele tirou lá da área comercial. Porque ele precisa estar aí, como a gente falou, navegando nessas duas áreas. Então, é ser o líder, muitas vezes sem ter a autoridade. Exatamente. Porém, o que a gente vai buscar desenvolver no curso e nas pessoas que fizerem o curso é a característica de transformar dados, porque a informação é poder. Se a Exatamente. equipe comercial enxerga que tem no plano um aliado que vai ajudar a não perder mais vendas, puxa,
o planner vai conseguir influenciar o comercial a trazer as oportunidades. Por outro lado, se operações enxergar no planner alguém que vai ajudar a produzir de uma maneira mais eficiente, porque o planner tem essa característica de buscar dados, que estão em áreas diferentes e gerar uma informação única e ser a referência, esse poder da informação pode e vai colaborar para essa conexão. Exatamente. Quando você fala do poder da informação, acho que isso é uma frase fantástica, né, assim, pro planner. Eh, as informações, em geral, nas empresas, elas estão disponíveis, e elas vão estar de diversas formas, né. Primeiro, ela pode estar estruturada dentro de um banco de dados, que tem tudo lá o histórico de venda, talvez tenha os lead times, eh, as BOMs, enfim, tudo isso são dados. O planner precisa conhecer isso, saber extrair, transformar isso em informação, trabalhar com essas informações, e vai ter as informações aí qualitativas que ele vai captar com as áreas, com as pessoas, as opiniões, os sentimentos, tudo que elas trazem ali no dia a dia. E fazendo isso, né, ele vai ter o poder da informação na mão, né. Então, acho que uma outra característica, né, até falando para quem for fazer o curso, assim, é quando você é um planner, você é um planejador e você tem todas essas informações, você acaba sendo tão requisitado, a todo momento o seu telefone vai tocar, ou o seu e-mail vai tá ali, você vai estar sendo chamado a reuniões, num nível estratégico, né, da empresa. Porque, eh, além da área de vendas e de operações estarem vendo, né, o poder da informação, bom, diretoria e presidência também vão buscar um aliado, né, então você acaba sendo esse consolidador de informações, e precisa também transmitir elas, isso é fundamental e é acho que o sucesso da carreira do planner aí. Olha só, puxa, o que a gente está falando aqui, ó. Existem dentro das empresas, eh, 2 situações de momento. Quando a gente olha futuro, a gente está falando planejamento. Está olhando planejamento estratégico, está olhando o que que a empresa quanto ela vai crescer no futuro, o que que ela precisa para crescer no futuro. Quando a gente está olhando no presente, a gente está falando de disponibilidade, está falando de entrega. Então, um lado a gente tem planejamento estratégico, do outro lado a gente tem execução. Cara, o planner é o que conecta o futuro ao presente. Sem dúvida. E ele tá incansavelmente mergulhado nessas 2 coisas, né, ele tá na execução, mas ele vai estar sempre com aquele olhar estratégico, ele é a pessoa que tem que ter essa função de estar, sendo o guardião daquilo que a empresa pensou lá para frente, mas também eu acho que ele tem que se ele vê que aquilo lá no futuro não vai ser mais possível, ele tem que ser a primeira pessoa a falar: "Olha, pessoal, a gente está indo para o outro lado, é isso mesmo que a gente quer ou a gente tem que voltar atrás?". Então, ele tem que estar, eh, presente na execução, mas sempre com um olhar no futuro, né. E você, eh, experiências nossas, né, profissionais, Pampucci, aquela característica do orçamento que é feito em setembro, olhando o ano seguinte. O orçamento é a peça, né, que orienta finanças no sentido de, hã, uma orientação de receita e uma orientação de despesa. A gente sempre brinca, né, que a despesa é certa e a receita é incerta. Com essa característica de uma receita incerta e uma despesa certa, o ano começa. Se não existe um planejamento integrado, que integre tanto o ponto de vista estratégico, de execução, de vendas e operações, pode cair naquela armadilha que é a seguinte: eh, os meses estão passando, você não está conseguindo atingir o resultado financeiro, mas está, atendendo a despesa, ou seja, despesa está em linha, todo mundo está fazendo seu trabalho, só que a receita não está acontecendo. E o que acontece? Normalmente você joga para o futuro a receita que não chega no presente. E as empresas acabam se enganando, por quê? Falta informação, Sim. falta conexão. Mas acho que falando um pouquinho enquanto você toma sua água aí do orçamento, né, ele é realmente um grande norteador, né, o planner também vai estar envolvido nele, e vai ser um dos guardiões, né, acho que o orçamento sempre tem o planejamento financeiro aí por trás, mas o planner, navegando e com certeza a gente vai falar de orçamento também dentro do nosso curso aí. O planner também, ele quase que vai ser um Indiana Jones, porque ele vai
desarmar as armadilhas do dia a dia. Agora, tirando esse lado mais lúdico, essa brincadeira, o que eu quero dizer com isso? É, todo o momento a gente acredita que todos os clientes ou os produtos eles precisam ser tratados da mesma forma. Por quê? Porque é mais fácil de pensar assim. Só que o planner, como ele tem a visão holística, a gente traz um conceito que é um conceito que não é novo, mas que toda vez que a gente aplica, ele revoluciona, que é o RFS. Que é o planner ter esse conceito que para algumas coisas ele precisa ser repetitivo, para as outras ele precisa ser flexível. E o planner consegue enxergar isso e levar tanto para vendas quanto para operações. Exatamente, né? Acho que você fazer a leitura, né, do seu portfólio, você saber quais são os produtos chaves, aqueles que você pode trabalhar com mais estoque, aqueles que você pode ser repetitivo aí na cadeia de suprimentos, né? Você trazer aí de forma contínua os suprimentos e produzi-los também, né, de maneira contínua, é fundamental, porque ele está ligado para vendas, né? É aquilo que vendas, quando você cai nessas armadilhas que você não consegue talvez atingir uma receita que está projetada, é nisso que o pessoal vai tentar fazer aquela venda de fechamento, aquela venda do dia 30, do dia 31, Uhum. né, que é costumeira, né? Depois do meio-dia do dia 30 é que as coisas acontecem, né? Em geral, quando isso acontece, ela vem desses produtos tradicionais, esses É produtos a com venda maiores com gi segurança. É, exatamente. Vende aquilo que é fácil de vender, bem entre Uhum. aspas aqui, porque o pessoal vai ficar bravo comigo falar que é fácil de vender. Mas, você fazer essa leitura, você aplicar esse conceito, né, do que você pode ser repetitivo, aquilo que você tem que ser flexível, que se você tem que atender de forma de pedido, né, que você pode, fazer só ter um estoque de segurança, né, mas você não precisa, gastar tanto tempo produzindo aquilo, né, uma produção contínua é fundamental. Mas para fazer essas conexões, você tem que ter uma visão do todo. E o planner vai ter essa característica, porque ele vai trazer um pouco, traduzir um pouco dessa emoção da venda para o racional da produção. Justamente para poder produzir da maneira mais eficiente, mas vender da maneira mais eficiente. Exatamente. Eu acho que quando a gente está falando aqui, o pessoal que está vendo o nosso podcast depois, né, vai estar pensando, eu conheço talvez um método parecido com esse, né? A gente está falando do Planner, que é o SNOP, que é o Sales Operation Planning. Sim, ele funciona, né? Mas quando a gente fala quem é que toca esse SNOP dentro da empresa, né? Uhum. É, a gente está falando dessa característica, né? A gente está falando da pessoa, né? Muitas vezes a gente vê o SNOP sendo gerido e ele também, ele vem, é um processo para fazer a integração entre as áreas, a colaboração, mas será que aquele profissional, né, ele tá capacitado para gerir, né, esse SNOP? Se você implanta o SNOP e você pode trazer tecnologia, existe muita tecnologia para fazer, você pode conhecer o método, etc. Mas se você não tiver uma pessoa com o perfil para liderar, né, esse Uhum. processo, é, é uma das armadilhas para que você consiga ter o sucesso dentro do SNOP, né? Então, nosso objetivo é formar pessoas que sejam um planner, um planejador, que dentro de uma das muitas características que ela vai ter e muitas das ferramentas que ela vai conhecer, por exemplo, seria o SNOP para conseguir fazer toda essa conexão. E o planner, nessa visão de SNOP, com uma pegada bastante de fora para dentro. Porque normalmente o profissional que é de planejamento muito técnico, que ele vem da indústria tentando adivinhar as vendas, ele está muito focado na cadeia. Então ele leva muito as objeções, as restrições para o modelo. E o nosso foco aqui é mercado. Então Exatamente. a gente vai formar profissionais muito com foco em atender a necessidade do cliente. Isso vai eliminar o estoque? Não vai. Mas a gente vai ter o melhor estoque possível, aquele que gira. Exatamente. Acho que isso é realmente o nosso grande objetivo, né? Quando a gente fala em construir essa nova profissão, acho que é por isso que a gente tá ousando dizer isso, né? Porque quando a gente vê as pessoas, né? E aí nós profissionais, e eu tô dentro disso também, liderando o SNOP, geralmente a pessoa
nasceu ali profissionalmente dentro do supply, né? Dentro da cadeia de suprimentos. Uma pessoa super bem sucedida, um grande resultado em logística, Sucedida. sucedida no PCP, no PCM, enfim. Mas você entender e conhecer o mercado, eu acho que é um grande diferencial você trazer isso, né? Então a gente quer capacitar, né, as pessoas também para entender esse mercado, né? Como que você faz essa leitura do mercado, nasce lá do projeto, como a gente falou aqui no começo, como você nasce do potencial de mercado, de uma oportunidade que também é fundamental. Esse é o grande objetivo aqui e o grande diferencial, né, de tudo que a gente está dizendo. Então, além dessa característica técnica de uma pessoa que, consegue olhar dados e trazer transformar esses dados em informações úteis de planejamento, a gente não está falando um pouquinho de um cara que tem uma condição de resiliência, porque o resultado ele precisa chegar através das outras pessoas, o trabalho dele, mas também um pouquinho, sei lá, um papel de psicólogo no sentido de, fazer gestão de conflito? Ah, sem dúvida. E você vai ouvir, né, a gente falou aqui Uhum. do vendedor falando que não atingiu as suas metas, que precisa do produto para ontem, que ele não conseguiu bater a meta por algum problema, ele vai reclamar dos clientes dele, pode até reclamar do chefe, enfim, porque está sendo cobrado, está sendo pressionado por metas. Então você precisa fazer essa gestão de pessoas, né. Geralmente nas reuniões que você conduz aí dentro de S&OP, por exemplo, você acaba sendo um pouco psicólogo, né, o pessoal algumas vezes quando tem um pouquinho mais de confiança, depois que você estabelece essa cooperação que é tão importante, você começa a receber esses feedbacks, né, e você tem que administrar isso. E também, né, o pessoal de operações, né, "Porra, tive que fazer hora extra", etcétera. Então por isso que o planner ele é um pouquinho desse psicólogo de entender as pessoas, mas, eu acho que sempre o que tem que buscar fazer é mostrar o outro lado, né, porque a pessoa ela Uhum, vai estar reclamando daquilo que é a dor dela, né, uhum. mas se você falar: "Olha, Empatia, entendo né. entendo o que você está sentindo, mas tenta olhar para esse outro lado aqui que você talvez ainda não viu, né, não de uma maneira ofensiva fazendo isso obviamente, mas isso que aconteceu é reflexo disso, ó. Esse aqui que é o nosso real problema, então, isso vamos trabalhar junto para melhorar isso e chegar no objetivo comum da organização." Então, poxa, mas como fazer isso, né, gerar essa característica de, gerar resultado através de áreas, quando muitas vezes, quando as pessoas elas, têm dificuldade em assumir compromissos, porque, você dizer o quanto você vai vender pode gerar um compromisso, dizer que você vai atingir determinada capacidade vai gerar um compromisso. E aí as pessoas, em determinado momento, elas se colocam na defensiva. Igual algumas reuniões que a gente já fez no passado, aonde de um lado da mesa senta o pessoal de comercial, o pessoal de vendas, do outro lado senta operações, cada um parece aquele jogo de war, assim, com os notes, o cara com uma informação aqui, o outro com uma informação lá, e ninguém quer ceder no sentido de se tornar vulnerável e passar uma informação que depois ele pode ser cobrado. Como trabalhar isso? Eh, Primeiramente eu acho que você tem que ter conhecimento, né, então você não ser pego de surpresa, né, e aí é por isso que o planner tem que ser capacitado tecnicamente, como a gente falou, nas 2 áreas, né, ser capacitado em operações e capacitado também para entender a dinâmica comercial. Isso facilita que você consiga influenciar, né, e aí ninguém vai poder esconder o jogo de você, né, não pode o planner ele não ele tem que saber navegar e conhecer a ponto de contra-argumentar, né. Então, você criar essas conexões, mas de uma maneira que o planner possa ser isento, né, isento nesse debate, mas com conhecimento técnico para contra-argumentar, eu acho que é a chave do sucesso, né. Então ninguém pode esconder ninguém vai conseguir esconder do planner, né, o planner tem que ter ali o conhecimento e embasamento para questionar e trazer isso pensando no melhor para a empresa de maneira isenta. Voltando àquilo que a gente já começou a explorar mais no início do nosso podcast, aquela condição do planner, que é um profissional que ele vive o hoje, mas ele está com a cabeça dele no amanhã, né. Como é que vive essa realidade no dia a dia do planner? "Poxa, eu tô aqui
preocupado com a disponibilidade de hoje, mas se eu não planejar o amanhã chega e vira um problema também. Aí, primeiro a pessoa tem que conseguir fazer essa gestão do tempo que a gente fala que é tão Uhum. importante, né? Então você conseguir navegar, saber a hora que você é importante, né, dentro da operação para que você consiga extrair os melhores resultados, mas é o momento também de autoconhecimento, né, de você falar, olha, eu já dei minha contribuição aqui, agora quem está aqui comandando, né, essa gestão do dia a dia, as coisas precisam seguir e eu preciso me desvencilhar e ir pro futuro, pro estratégico, digamos assim. Então, eu acho que cabe um pouco da gestão estratégica do planner em gerenciar o seu tempo e investir aquilo que é importante para ele e para a empresa, né? Então, você precisa conseguir realmente dosar isso e olhar estrategicamente seu dia, né? Eu acho que hoje quando a gente fala nesse mundo até um pouco mais aí remoto, né? O que mais tem são reuniões, né? Hum. Então, o planner geralmente ele vai estar envolvido em reuniões, muitas, né, até geralmente com diretoria, presidência, enfim, é o que acaba acontecendo, porque, como a gente falou, é o detentor das informações, mas ele tem que conseguir saber aonde ele precisa entrar, né, em qual situação. E uma das formas que a gente tem de aproximar muito mais o planner do amanhã e conectar no hoje, foi, trazer justamente um módulo dentro do curso de formação de planner, de planejamento estratégico. Exatamente. Então, o planner que for fazer o treinamento no CT 360 em parceria com a PUC, ele vai saber conectar o planejamento estratégico da empresa com a entrega. Então, ele vai ter uma disciplina só falando sobre como olhar um planejamento estratégico ou ajudar a empresa a fazer pelo menos um planejamento básico para que ele seja o norte para o futuro. Sim. E aí existem, né, também tecnologia por trás, né? A gente não Uhum. pode esquecer que a gente está falando muito eh, da característica do profissional, né? Mas existem tecnologias, né, software, sistemas que apoiam, né? E o nosso curso também tá baseado aí numa ferramenta tecnológica que vai ajudar a fazer isso, né? Para que o planner consiga buscar tecnologia, né, que ajude ele com dados, com informações e consiga tomar as melhores decisões. A gente está falando muito do planner, 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 e para que característica de empresa esse planner vai ter espaço? Ele tem espaço numa grande empresa, sim, mas o nosso principal objetivo é formar um profissional único que consiga conduzir, um projeto de ponta a ponta numa média empresa, numa pequena e uma média empresa. Por quê? Muitas vezes a pequena e a média empresa não tem condição de contratar um PCP, um PCM, um planejador de vendas, mas ela pode ter um profissional que consiga navegar em todas essas áreas. Exatamente. E é uma característica até quando a gente pega grandes empresas, né, você vai ter áreas, departamentos muito mais divididos, né? Quando você pega a pequena e a média empresa, né, e aí a média são empresas com um faturamento muito importante, né, bem representativo, eh, você precisa também, né, é difícil você ter tantas áreas assim separadas, muitas vezes até o organograma é um pouquinho mais complicado ali de se entender. Então, é por isso que o planner tem total aderência a esse tipo de empresas, né? Para que você consiga fazer e otimizar processos a ponto de entregar um resultado melhor possível, né? E um grande resultado dentro desse tipo de empresa. Fazer uma pergunta agora aqui, meio capciosa, Pampoxa, se prepara aí, cara. Vamos lá. A função planner é custo ou investimento? Olha, Christian, essa é uma excelente pergunta, obviamente. É, é investimento, com certeza. É, Só que o planner também vai ter que estar preparado para mostrar o seu valor, obviamente, né? Uhum. Porque muitas vezes, como a gente falou, o planner ele não vai vender e ele não vai produzir, né? Então, o que que esse cara traz de resultado aqui para mim? Ele não faz, Para não que tem, para que serve? serve, né? Aonde que eu ganho dinheiro com isso? Exatamente. Se eu passar 6 meses, você vai falar, olha lá, vendeu X, mas foi o planner? Não, não foi ele. Reduzimos custo, enfim. Eh, mas isso é um pouco da dificuldade de talvez de você mostrar esse resultado, mas
acho que o que vai mais pegar, assim, para a empresa, que vai ver realmente o resultado do planner, é ver como começa a atingir resultado e de maneira um pouco mais natural, mais fluida. Perfeito, Pampucci. Então é difícil você mensurar, né, assim, o resultado de vendas vai continuar sendo o time de vendas e as reduções de custo vai ser continuar sendo o time de operações. Mas se você vê isso acontecendo de uma maneira mais natural, mais fluida, um bom clima entre as pessoas, você deixar de ter essas reuniões que tem gente de um lado, gente de outro, ataques completos, e você vê uma harmonia, enfim, até o clima da empresa melhorando, é porque o Planner está atuando, né? Ele está fazendo esse joguinho aí nos bastidores, né? Para Uhum. que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Nessa pegada do custo e investimento, como o planejamento afeta o fluxo de caixa? É, você planejando, você gasta menos, né? Sempre que Hum. se você não planeja, você vai ter que fazer, vai ter que correr atrás. É o custo da falta, da emergência, é trazer frete aéreo, é gastar mais, é hora extra. Então, você planejando, o custo vai estar dentro daquilo que você orçou lá atrás, né? Então, Uhum. muitas vezes o que acontece é que você não consegue planejar, aí você consegue atingir a receita, só que para fazer aquilo, você teve que fazer loucura, né, você teve que dar um jeito, né, você foi lá e deu um jeito, e quando você faz isso, você gastou mais e o fluxo de caixa acaba sendo comprometido. Você gastou mais, só que na hora de você fazer todo aquele esforço para poder integrar e entregar o objetivo, o produto ou o serviço, você não para poder contar e você nem pode saber: "Puxa, eu estou medindo aqui ou não", você precisa, ter um cliente do outro lado que está esperando. Só que você vai ver isso no tempo. E lá no tempo você lembrar e: "Cara, por que que a gente fez isso? Por que que" é complicado. É difícil, exatamente, porque, esse tipo de decisão ela nunca é tomada de uma maneira, eh, organizada e racional, né, você tá agindo na emoção. Que nem você falou, tá lá o cliente esperando, o que que a gente faz? Ah, faz o frete aéreo. Quem que aprovou isso depois, né? É. Foi numa ligação, foi numa reunião que estava tratando um outro tema e aquilo foi levantado de forma emergencial. Então, você ter um planner ali é uma maneira também de deixar isso registrado, e buscar dar uma racionalidade para essas tomadas de decisões que são tão importantes. Senão depois o dinheiro está indo embora e você não consegue medir e entender da onde isso está acontecendo, né. Sabe, Pampuxa, é bem comum quando a gente faz as interações com algumas empresas e elas olham a questão do planejamento em si como um custo. Ah, eu não tenho dinheiro disponível para poder investir em planejamento, porque eu tenho que tratar todos os dias dos incêndios, né? Eu tenho que apagar todo dia os incêndios. E eu sempre fiz assim. E se eu existo até hoje foi fazendo desse jeito. Por que que eu tenho que me planejar? Só que daí você vai no estoque daquela empresa e você começa a analisar, poxa, esse material que está aqui, vamos fazer um raio-x desse material. Você vai ver que uma parte importante daquele estoque, que é dinheiro, ou da disponibilidade dos equipamentos, dos recursos, ele é utilizado de maneira equivocada. Só que a empresa não vê isso como um problema. Por quê? Porque para ela isso se tornou natural. Exatamente. Eh, a empresa acaba é o ciclo vicioso, né. Vai fazendo, porque é natural, né. Então, quando você começa a planejar, a organizar as coisas e o planner começa a atuar, né, que é o nosso grande objetivo, que tenha muitos planners aí atuando nas indústrias, eh, você vai ver isso gradativamente, o estoque reduzindo, o estoque ficando também de uma maneira mais acurada, que refletindo aquilo que realmente é vendido, aqueles produtos que estão lá há meses e meses parados, aquilo começa a reduzir. Mas também é um trabalho, né, de médio e longo prazo, né. Uhum. Então, voltando um pouquinho na pergunta que você me falou, né, custo é investimento, a empresa tem que estar disposta a a mudar as coisas, né. Acho que parte de cultura, parte de tomada de decisão, enfim, dos líderes, dos empresários, eh, colocar uma pessoa que seja capacitada para fazer isso e esperar esse resultado acontecer, né, porque muitas vezes você vai precisar
vender por 3 meses para tentar baixar o estoque, você vai ter que esperar esses produtos que talvez sejam importados chegar, enfim, a tua matéria-prima de uma maneira mais qualificada. Então, o planner ele atua aí no médio e longo prazo para começar a mostrar esses resultados de melhora aí de se a gente for buscar indicadores, né, financeiros para justificar e conseguir avaliar essa operação acontecendo de uma maneira melhor. E por que é necessário fazer um curso com essa especialidade, com esse foco, em planejamento? Se eu fiz administração ou se eu fiz engenharia? Lá no curso de engenharia eu aprendi um pouquinho, no curso de administração também eu vi essa questão do planejamento, mas o que que eu vou me tornar, o que que vai me diferenciar no mercado se eu conseguir fazer um curso que tenha um foco voltado ao planejamento de maneira integrada? Eh, Primeiro, eu acho que o que vai diferenciar é a visão, né, que você deixa de ser, especialista, né, assim: "Eu sou um especialista aqui em materiais". Não, eu conheço materiais, eu conheço o mercado, você consegue ter essa visão 360 que faz parte até do nosso nome, Hum, né. Eh, Isso diferencia profissionais, né. Hoje, os nossos, enfim, os cursos que estão disponíveis, em geral, eles são focados em alguma área determinada, você escolhe por isso. Você fazendo um curso dessa magnitude que a gente está propondo aqui, você vai conhecer de tudo, né, a ponto, mas também de não ser raso, né, você vai conhecer de tudo entre teoria e prática, e vai conseguir navegar em, né, em diferentes áreas, que é algo que poucas pessoas conseguem fazer hoje, né, esse profissional realmente não existe, esse profissional que transversal na indústria, né, na empresa, que consegue olhar todos os mundos, então isso é um grande diferencial, com certeza. quando eu e o Juliano a gente, está desenvolvendo o projeto nas empresas e naturalmente, né, no momento que você começa a fazer a gestão da previsão de demanda, conectar o que está sendo vendido com isso que o que está produzindo, no tempo os ganhos começam a aparecer. Não necessariamente reduz estoque, mas o estoque se torna mais qualificado. Sim, Eu tenho mais daquilo que eu vendo. As equipes de venda começam a ficar mais produtivas, a fábrica começa a ficar mais eficiente. Aí vem a pergunta: "Cara, me dá um número, me dá um telefone, me dá uma referência, quem que eu posso contratar? Porque a hora que vocês forem embora, o método aí está implantado, mas a gente não sabe onde achar um profissional que consiga fazer essas conexões". exatamente. É uma carência, né, então, o planner também aí, né, fazendo esse curso, com certeza, é um mercado que está crescendo, né, você vai vo achar muitas oportunidades de trabalho, né, e também eu falo para quem está em alguma dessas cadeiras que a gente citou aqui, né, alguma das áreas, você vai conhecer as outras áreas e vai te dar uma possibilidade que eu acho que todo mundo busca, né, de crescimento profissional. Eh, por você simplesmente fazer essa rotina e se relacionar com diretores, com os gestores ali, realmente com os líderes, né. Ou se você também já é um líder, você vai poder liderar melhor as pessoas que estão abaixo de você e tornar todo o convívio melhor, né. Então participar da gestão acho que é importante para qualquer profissional e com certeza você conhecendo, você podendo trabalhar o planejamento dessa maneira que a gente está dizendo aqui, né, o planejamento integrado realmente, é uma forma de você crescer profissionalmente. Hoje a gente está, muito em voga alguns termos, né, voltados muito à parte de tecnologia, ou seja, inteligência artificial, IoT, revolução 4.0. Tudo isso, quando bem usado, ele te ajuda a automatizar e tornar mais produtivo. Só que o tornar mais produtivo é gerar tempo para você analisar, para você pensar. E aí é onde entra o planner. Porque você pode ter um cara muito bom de BI, que ele pegue todos os teus dados e gere dashboards muito bonitos, muito bacanas, mas se não tiver alguém que olhe para aquele dashboard e conecte o futuro com o presente, conecte a venda com operações, é só um dashboard bonito. Exatamente. E tem aí, né, o tomar a decisão também, né. Então, eh, como a gente falou também, né, assim, muitas vezes
a responsabilidade pela tomada de decisão, ela é complexa, né? Às vezes o pessoal de vendas não quer falar que vai vender porque aquilo vai virar uma meta no final para ele, um compromisso. O pessoal de operações não quer abrir todos os lead times, todas as datas de chegadas, porque aquilo também se torna um compromisso. Então, você conseguir, através, né, de ter dados, né, quando os dados estão bem estruturados, mas você provocar a tomada de decisão é fundamental, né? Então, não é só ter os dados, ter os dashboards bonitos, ter tudo funcionando por trás, se você não usa aquilo de verdade, né? Se você não instiga. Pessoal, se a gente tem oportunidade de vender, vamos colocar isso dentro da previsão de vendas para que a gente consiga comprar materiais e produzir. E, pessoal, se a gente tem de operações, né? Se a gente tem um problema aqui, não vai entregar, vamos dar essa notícia o mais rápido possível para a gente achar a segunda opção. Então, o planner tem que fomentar a tomada de decisão. Desafio, vamos resumir esse nosso podcast agora em 5 minutos. Vamos lá. Se a empresa tem os seguintes sintomas: ela tem dificuldade de ter um prazo, firmar um prazo com o cliente. Se ela tem dinheiro parado no estoque. Se ela tem conflitos constantes entre vendas e operações. O que o planner pode fazer para poder ajudar essa empresa a mudar o jogo? O planner pode liderar, né, o planejamento dentro dessa empresa. Essa transformação. Essa transformação. Ele vai ter que transformar, mudar culturalmente, engajar pessoas e buscar um ambiente colaborativo para que ela extraia aí os melhores resultados. E extrair os melhores resultados passa por que todo mundo trabalhe junto, né, e você reduz os conflitos, né, tornando a empresa mais eficiente, mais eficaz e até mais fácil aí de ser gerida, né, pela falta dos conflitos, né, pelo benefício aí entre todos, com certeza. Sabe, Pampucci, eu vou concluindo o nosso podcast com uma analogia. O planner é o maestro. Exatamente. Ele efetivamente não está tocando nenhum dos instrumentos, mas ele está gerindo a orquestra. Não sei, Pampucci, se você já teve essa experiência de assistir uma orquestra. Quando você está na plateia, você escuta a melodia, que é a junção de todos os instrumentos tocando de forma harmoniosa. Mas se você está no lugar do músico, seja ele o músico, a operação de vender ou de produzir, você só escuta seu instrumento. E o que conecta todos os instrumentos é a batuta do maestro. Exatamente. O pensamento planner é trazer essa melodia de maneira harmoniosa, de maneira que encante os ouvidos da plateia, fazendo com que todo mundo trabalhe de maneira conjunta. Sem dúvida. Pô, Cristian, bonitas palavras, né? Até você fazendo. Posso me arriscar a fazer uma analogia também? Por favor. Mas vou ser mais popular aí. Você foi na orquestra, no maestro. Eu vou falar sobre futebol aqui pro pessoal. Eu acho que o planner é o meio-campo, né? Então ele não é o centroavante que vai fazer o gol. Ele também não é o zagueiro que vai dar carrinho pra tirar a bola. Mas ele vai estar ali no camisa 10. É o camisa 10, né? Camisa 10 e faixa, né? Dá pra dizer aí. Então, também, pra quem já gosta de futebol, vai entender essa frase. E eu acho que tem a questão também do camisa 10 aí do meio de campo, que é o olhar o longo prazo, né? Sabe aquilo que ninguém vê, aquela que o Ronaldinho Gaúcho olha para um lado e toca pro outro? Isso aí eu acho que o planner também, se a gente for falar popularmente, é o que ele vai ser capaz de fazer. Fazer aquele passe onde não tá o atacante, mas o atacante vai estar. Exatamente. Perfeita analogia, Pampucci. Valeu. Pampucci, muito obrigado, cara. Desafio gigante esse nosso de transformar a indústria com planejamento. A gente tem uma missão, a gente tem um propósito, ajudar as pequenas e as médias empresas a se tornarem mais competitivas para um mercado cada vez mais tecnológico. E com isso, a gente vai realmente agregar algo de diferente aí no mercado. Sem dúvida. Vamos lá. Valeu! Valeu! Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.